Depois de começar a investir em renda fixa, as pessoas começam a ir para o lado de renda variável. Lembrando que renda fixa é aquele tipo de investimento que tem uma garantia do retorno que você vai ter. Por exemplo, ao investir no Tesouro Direto, tem lá o Tesouro Pré-fixado que paga 12% ao ano. Ou então você está investindo em algum tipo de investimento, está pagando a taxa Selic mais 0,01. Então esses investimentos eles estão mostrando para você quanto você vai ter de rentabilidade, ou seja, uma renda fixa. Agora, a renda variável, como o próprio nome diz, fica variando. Então pode ser que você ganhe e você perca também. E ao investir em renda variável, quais são os ativos que nós temos aí só para você entender? Temos as ações, fundos imobiliários, criptomoedas, entre outros investimentos. Então, quando você investe numa ação, você pode tanto ganhar com a valorização ou então perder com a desvalorização. Mas vamos falar mais sobre as ações e os fundos imobiliários, que são os primeiros investimentos de renda variável que geralmente as pessoas começam a investir. Quando você vai investir em ações, vamos falar de fundos imobiliários primeiro. Quando você vai investir em fundos imobiliários, você está adquirindo um pedaço de um empreendimento. Então, ao investir em fundos imobiliários, você compra uma cota, só um pedacinho. Então, imagina só, um prédio comercial, um shopping, um galpão logístico, um hospital, esses locais. Você pode ser sócio, ou melhor, dono desse local comprando um pedacinho dele. Então, se a gente pegar um martelo e dar em cima de um shopping, assim, ó, pum, beleza, vai virar vários pedacinhos, certo? Cada pedacinho é uma cota de um fundo imobiliário. Então você pode comprar um pedacinho. E para investir em fundos imobiliários, com menos aí de R$10 já dá para investir em alguns fundos, tá? Ou seja, qualquer pessoa consegue investir. Você só precisa mandar o seu dinheiro para lá e comprar. E nisso você já vira dono desse fundo imobiliário, de um pedacinho dele, e já começa a receber a sua renda passiva ali sem fazer nada. Então, quando nós vamos investir em fundos imobiliários, o objetivo de investir em fundo imobiliário é ter renda passiva, ou seja, cair dinheiro na conta sem fazer nada. Ao investir no fundo imobiliário, como eu disse, você vira dono desse shopping, dono de um galpão logístico, é alguma coisa desse tipo. Se você virou dono de um shopping, porque você comprou um pedacinho, concorda que os lojistas eles pagam aluguel para utilizar o shopping? Esse valor do aluguel vai para você que é dono desse shopping, só que vai proporcional ao tamanho do shopping que você tem na sua mão. Então, se você tem lá R$10 nesse shopping, você vai receber de acordo com esses R$10. Se R$100 desse shopping é seu, você vai receber de acordo também. E o legal é que dá para investir de pouco em pouco. Você não precisa simplesmente para investir em um imóvel, não precisa levantar 300 mil, 400 mil, como seria no modelo de uma casa. Não, você pode investir nos R$100, 200, 50 e acumulando e já ter sua renda passiva. E ao investir nisso, todo mês já vai pingar na sua conta da corretora a rentabilidade, ou melhor, o valor que você recebe ali como se fosse um aluguel desse fundo imobiliário. E aí você define qual você vai querer. Eu quero um fundo imobiliário de shopping, de galpão logístico, de prédio comercial, o que eu quero. E nisso você vai lá, compra e cai dinheiro na sua conta. As ações é bem semelhante, só que envolve empresas. Então quando você vai investir em ações, mesma coisa. Imagina só que a gente dá uma martelada em cima de uma empresa. Vira vários pedacinhos. Cada pedacinho é uma ação. E cada ação você pode comprar ela. E aí se você tem lá, por exemplo, R$10, R$20, você já pode comprar uma ação, onde você vai comprando para acumular mais ações. E ao comprar essas ações, você precisa entender que essa ação equivale a um pedaço da empresa. E a empresa, ela não foi feita para dar lucro? Se a empresa foi feita para dar lucro, ela vai gerar um retorno financeiro. Esse lucro que a empresa tem, ela distribui para os acionistas, que é você, em forma de dividendos. Os dividendos é uma parte de lucro da empresa que está sendo distribuído para você que é acionista. E aí o que vai acontecer? Vai cair na sua conta uma parte do lucro da empresa. Tem empresa que paga todo mês, tem empresa que paga a cada 2 meses, a cada 3, tem empresa que paga uma vez por ano. Cada empresa tem a sua regra. Por isso que na hora de investir, nós precisamos analisar como que é o fluxo de pagamento dessa empresa de acordo com os dividendos. E a empresa, ela pega o lucro e distribui para os acionistas, ou então, se for uma empresa de crescimento, ela pega o próprio lucro e reinveste na empresa para a empresa continuar crescendo. E aí cabe a você definir se você quer investir numa empresa para receber uma renda passiva dela, ou se você quer investir na empresa para ganhar com a valorização. Como assim, Edu, ganhar com a valorização? Se você investe numa empresa, você comprou um pedacinho dela. Digamos que você pagou R$10 em uma ação. Tá, essa ação você vai receber o dividendo de acordo com essa ação, que é uma ação só de R$10, certo? Que você tem um pedacinho da empresa. Se você tiver duas ações, ou seja, duas ações de 10, R$20 investido,
Esse valor de 20, você vai receber os dividendos de acordo com esse valor de 20, que são 2 ações. Então, quanto mais ações você tiver, mais dividendos você recebe. Até aqui, ok? Só que cada ação, ela está custando R$10, por exemplo. Se ela valorizar e bater 20, se você tinha uma ação que custava 10 e ela valorizou para 20, essa ação agora de 10 foi para 20, você dobrou o seu patrimônio. Se você tinha 2 ações de R$10, no total era 20, se as 2 ações dobraram o valor, de 20 foi para 40. E assim por diante. Por isso que é importante você aumentar a quantidade de ações que você tem na carteira. Tá com o dinheiro na mão, investe para comprar mais. E tá aí o segredo de quando o mercado desaba. Muitas pessoas olham, nossa, o mercado está derretendo, as ações estão desvalorizando, vamos vender. Não, nesse momento é hora de comprar, porque está tudo muito barato. Porque as empresas, elas vão passar por momentos delicados, sim, faz parte do processo. Só que se você entender que nesse momento delicado, que está desvalorizado, é uma ótima oportunidade para você comprar mais, o que você vai fazer nesses momentos? Vai comprar, não vai vender. Então, empresa boa, quando cai o preço, a gente compra. Repete comigo. Empresa boa, quando cai o preço, a gente compra. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Nós vamos sempre entender, esse fundo é bom? Está desvalorizando porque aconteceu alguma informação e tal? Está desvalorizando. Beleza, só que eu acredito que ele vai voltar? Eu acredito, porque é um bom fundo imobiliário. Então o que a gente faz? Compra. E aí aumenta o número de cotas do fundo imobiliário ou então o número de ações das próprias ações e depois você ganha com a valorização da cota e das ações e também vai aumentar a sua renda passiva, porque a renda passiva vai de acordo com o número de cotas dos fundos imobiliários e o número de ações que você tem das ações. Por isso é importante todo mês investir para aumentar o número de ações, para aumentar o número de cotas dos fundos imobiliários. Assim você vai criando a sua independência financeira. A independência financeira ela começa de baixo para cima. Por exemplo, se você investir, vai lá, R$100 num fundo imobiliário, digamos que esse fundo aí está pagando 1% todo mês ali. Beleza, R$100 você vai receber quanto? R$1. Fala, nossa, só R$1, Edu? Tá, mas R$100. Se você continuar investindo todo mês 100, 100 e 100, num período de um ano você vai estar lá com 1.200. Agora, esse valor de 1.200, 1% de 1.200, R$12. Nossa, só 12? Continue investindo. Por isso que o importante é investir todo mês e sempre mais. Chega uma hora que você está com R$10.000 investido. Esse valor de 10 mil vai render R$100 para você. Então o que acontece? Quando você está criando a sua independência de baixo para cima, no início, vai lá, o Spotify está pago já. Você não precisa mais gastar dinheiro do seu salário para pagar. Daqui a pouco vai subindo mais, opa, a minha água já está paga. Vai subindo um pouco mais, opa, o Spotify, a água e a luz já está pago. E você vai criando a sua independência financeira de baixo para cima. Até que chega um ponto que você já foi aumentando a sua renda passiva, porque todo mês você está investindo, aumentando o seu patrimônio, e o seu patrimônio vai gerar uma renda passiva. Até o ponto que essa renda passiva banca a sua vida. Na hora que ela bancar a sua vida, pronto, você atingiu sua independência financeira. Então só para você fazer uma conta fácil, para entender o valor que você precisa ter para se aposentar por conta própria, uma conta fácil. Se você tiver 100 mil, vai render R$1.000 por mês. Se tiver 200 mil reais, vai render R$2.000. Se tiver 300 mil reais, vai render R$3.000. 400 mil, 4 mil, 500 mil, 5 mil, 600 mil, 6 mil, 700 mil, 7 mil e assim por diante. Então 1 milhão rende em torno aí de R$10.000 por mês sem fazer nada. E isso pegando na média, tá? Não é um valor garantido porque cada tipo de investimento vai pagar uma coisa. Mas pegando na faixa aí de 1%, é esse valor que você tem. Então agora você percebe que você não precisava de tanto dinheiro assim para atingir a sua independência financeira. Porque faz a conta de quanto você precisa para pagar suas contas. Aí, Edu, precisa de 2 mil. Então tá, você precisa de 200 mil de patrimônio. Esses 200 mil vai render 2 mil por mês. Aí, Edu, precisa de 1.500. Beleza, então você precisa de 150 mil. E assim por diante. E aí com isso você vai criando a sua independência financeira de baixo para cima sem ter pressa. Porque quem tem pressa para ficar rico fica pobre. Não esquece dessa frase. E aí vai investindo todo mês, aumentando o número de cota dos fundos imobiliários e aumentando o número de ações das suas ações.